O que eu acho que eu sinto dificuldade é que você falou bem, advogados e médicos têm muito conhecimento técnico, mas não sabe traduzir isso de uma maneira que fique, sei lá, podemos usar a palavra simples, mais simples de ser compreendido? Exato. É por aí? É exatamente por aí. E como é que eu faço para ser simples na comunicação sem ser raso? É que vocês são tão inteligentes, entendeu? Vocês têm um drive mental tão avançado que aí vocês acabam achando que falar simples é não passar a informação ou ser raso. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu comecei a fazer um estudo muito aprofundado sobre a relação entre sucesso e comunicação. E aí eu vi que tinha toda a relação. Não existem pessoas de sucesso que se comunicam mal. Porque nas redes sociais tem um padrão, tem um jeito de falar, e às vezes na consulta ele é diferente. Exato. É outra persona. A paciente chega e fala assim, mas não estou entendendo, quem eu vi lá não é que eu estou vendo aqui. Isso é o quê? É um mega de um ruído de comunicação e isso é risco da ruína, sabia? Bom, bem-vindo ao Go Doctor Podcast. Como vocês sabem, toda terça-feira, final de tarde, esse episódio vai ao ar. Que a nossa função aqui é trazer convidados para que você, médico, quando sai, tira o jaleco e senta na posição de gestor da sua empresa, às vezes você se sente muito sozinho, não sabe com quem conversar, para quem perguntar. Então a gente traz convidados aqui, não só profissionais de peso, da área médica, como de outras áreas, para que a gente consiga abrir a sua cabeça e para que você comece a entender como que funciona essa função de gestão e como que você vai conseguir levar a sua empresa para um outro patamar. Esse é o Go Doctor Podcast. Toda terça-feira. Assista o completo agora. Hoje, especialmente, eu tenho a honra de receber aqui minha mentora, que foi quem me ensinou a falar no palco, me levou para falar num palco lá em Portugal, a Lara Finocchio. Vou até ler aqui porque o currículo é extenso. Jornalista, empresária, especialista de comunicação estratégica, mais de 15 anos com televisão e rádio, Band, Record, SBT, tem um método de 360 de comunicação, tem 2 clubes, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. A ideia é ensinar empresários e líderes em como se falar melhor. É isso, Lara? Isso mesmo, eu estou muito feliz de estar aqui, uma honra enorme ter tido você como mentorado e abrilhantando tanto o nosso evento. E estar aqui junto com você hoje, para mim, é uma honra enorme. Obrigada. Poxa, eu que agradeço. Foi incrível, né? A experiência, todo o processo que começou no SDW, a gente vai falar sobre isso também. Sim. E depois chegamos até Lisboa, né? Lisboa. Mas pegando nisso, já que tem muito médico vendo a gente aqui, em diferentes níveis, desde aqueles que estão no começo de carreira, aqueles que já estão mais experimentados e não sabem ainda como alguma coisa está mordendo eles que eles vão sair do lugar. Uhum. E o que eu bato muito na mentoria do Go Doctor é a questão de que comunicação vai transferir poder. Sim. É isso? Eu acho que essa é a habilidade principal. É, com certeza absoluta. Eu sempre falo, porque a minha jornada na comunicação, ela começou do outro lado. Então eu era jornalista e tinha um programa na rádio. E durante 15 anos eu entrevistei muita gente e fui da produção, então eu fiquei atrás das câmeras. E uma coisa que eu reparava e começou a me incomodar depois, quando eu já tinha uns 13 anos de carreira, isso começou a me incomodar de verdade, porque eu entrevistava muitas pessoas que eram muito boas tecnicamente, principalmente da área da saúde e da área da advocacia. Então eram pessoas brilhantes na técnica, mas que eu não podia chamar para dar segunda entrevista, ou seja, eu não dava a visibilidade que eles mereciam, eu não podia, porque eles se comunicavam de uma forma que o público não entendia. E aquilo começou a me incomodar, porque quem que eu tinha que chamar para dar mais entrevistas e dar mais visibilidade? As pessoas que não eram tão boas tecnicamente, mas tinham o componente da comunicação. Sim. E aí eu comecei a falar assim, cara, isso é muito injusto, porque essa pessoa não é que ela é ruim, mas ela não é tão boa quanto aquele outro. E a questão é que ele não se comunica bem. Aí eu comecei a fazer um estudo muito aprofundado sobre a relação entre sucesso e comunicação. E aí eu vi que tinha toda a relação. Não existem pessoas de sucesso que se comunicam mal. Sim. Ou que se comunicam de um jeito que o público não entenda. As pessoas que fazem mais sucesso, elas fazem sucesso porque, além da técnica ser boa, elas têm uma boa comunicação, elas são compreendidas. E aí eu falei, cara, eu vou ser muito mais útil para a população fora da TV e da rádio do que dentro dela. E foi quando eu resolvi sair para treinar as pessoas, porque eu ficava indignada com isso. Não, e pegando esse gancho que você está falando, porque faz todo sentido. Eu vejo, televisão, chamar alguém para falar sobre a semana do melanoma. Uhum. O que eu acho que eu sinto dificuldade é que você falou bem, advogados e médicos têm muito conhecimento técnico, mas não sabe traduzir isso de uma maneira que fique, sei lá, podemos usar a palavra simples, mais simples de ser compreendido? Exato. É por aí? É exatamente por aí. E como é que eu faço para ser simples na comunicação sem ser raso?
Esse é o grande problema, principalmente de médicos e pessoal da área da saúde como um todo e do direito, engenheiros também. É que vocês são tão inteligentes, entendeu? Vocês têm um drive mental tão avançado que aí vocês acabam achando que falar simples é não passar a informação ou ser raso. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente pode ser extremamente profundo sem usar termos técnicos. É a mesma coisa sobre um artigo científico. Você pega um artigo científico, ele é difícil a olho nu, né? Então, assim, vocês entendem. Nós, leigos, cara, eu olho, eu vejo um monte de número, eu vejo um monte de case e eu não sei a profundidade daquilo. Saiu uma nova medicação, aí fala um monte de termos esquisitos e eu tenho que aplaudir aquilo, mas eu nem entendi. Aí vem alguém que traduz e fala assim, que essa medicação pode curar o câncer de pâncreas. Aí você fala, que incrível! Sim. Cara, não tem nada mais profundo do que uma medicação que pode curar o câncer de pâncreas, pô. Sim. E aí, às vezes, as pessoas elas querem colocar todas as normas técnicas, a tabela periódica inteira em cima daquela medicação, que ninguém vai entender, mas vão entender que é uma medicação que pode ser a cura do câncer do pâncreas. Então, não é trazer a informação superficial, é trazer a informação de um jeito que as pessoas compreendam. E elas vão compreender se você colocar no exemplo do dia a dia delas. Então, assim, essa mancha que você tem no rosto se chama tal coisa. Você vai usar o ácido não sei o quê. Tá bom, mas você pode falar isso, mas depois você explica o que significa, o porquê que deu aquilo, por que o protetor solar é importante, e não só o ácido XPTO. Não é protetor solar, você sabe o que é. Não, é um creme, tá bom. E aí, a gente não precisa dar esse tipo de informação que para as pessoas não é isso que transforma. O que transforma é o resultado. E o resultado, ele nunca é técnico. Sim. O resultado é uma transformação que tem de um sentimento dela, principalmente na área da saúde. E isso é mais fácil de explicar do que ir na profundeza de um artigo científico ou de uma pesquisa com termos muito técnicos e difíceis. Traduz a pesquisa. É isso que o paciente precisa. Que no final das contas é para isso que a comunicação serve. Exatamente. Para passar uma mensagem, que essa mensagem chegue ao ponto de te tocar e que seja compreendida para que você passe a agir em cima dessa compreensão. Sim. É esse o final dela, né? Exatamente. Mas você estava falando aqui e eu estava pensando muito o que eu vejo na mentoria, e você também deve ir lá com seus empreendedores, empresários e médicos, eu sei que você cuida de todas essas áreas, que está destravando eles. Você acha que esse medo de falar um pouco mais simples ou um pouco mais, uma maneira mais acessível, vem talvez do medo de não falar bem, de errar na comunicação, de se eu me mantiver nesse lugar aqui onde ninguém está entendendo o que eu estou falando, não vão poder me julgar, entendeu? É disso? Será que é um receio, uma proteção? É uma proteção e também além de ser uma proteção, eu vou mais profundo nisso, porque é uma proteção, só que ao mesmo tempo é um medo do que o outro médico vai pensar. Então o médico que fala difícil, ele só é compreendido por uma única pessoa, um outro médico. Só que dificilmente a gente vende para outro médico, a não ser que tenha uma mentoria. Sim. Só que a mentoria é um plus do seu negócio. O seu negócio é o paciente final. A maioria dos médicos que estão nos assistindo, que te seguem, que aprendem com você, o cliente dele é o paciente final. Sim. Então ele não tem que comunicar para outro médico. Então o medo é de parecer que você não sabe tanto. É parecer que você não entendeu sobre aquele assunto. Então, assim, deixa eu falar difícil e colocar todos os termos técnicos que eu aprendi no meu último curso, ou na minha última especialização, ou na faculdade, que aí eu vou mostrar que eu entendo mesmo do negócio. Você só está falando isso para outro médico, e outro médico não vai comprar de você, porque não é o foco. O foco é o paciente final. Aí o que acontece? Para o paciente final, você fica distante, porque ele não se conecta com você. Para o médico, ele fica assim, caramba, legal, ele sabe tanto quanto eu, e não adiantou nada. Talvez você só despertou nele uma inveja do que você sabe, do que você fala, e você não atingiu o seu objetivo final, que é fazer com que você seja compreendido pelas pessoas para você gerar transformações por meio da sua profissão. Então, falar difícil é uma proteção e também uma forma de você mostrar, olha outros médicos, eu não sou raso, olha outros médicos, eu também sou técnico, eu também sei. Só que você está deixando de lado o seu cliente final, que é o paciente. E isso que fica mais complicado. Eu lembro que quando a gente foi para fazer, né, em Portugal, você gravou uma aula com a gente, trouxe todo mundo, os palestrantes, para explicar exatamente um pouco dos detalhes de com quem a gente ia conversar. O público português, como é que são as nuances dele, né, como é que alguma palavra ou outra para não usar. Eu lembro até a questão do partido que você citou lá. Aí estava nesse caminho que você está indo agora, então eu preciso, se a comunicação é para falar com o meu público final, eu tenho que ter muito clareza de para quem que eu estou falando. Sem dúvida. Que aí eu vou ajustar a linguagem para quem eu estou falando. E não estar falando para o médico que é meu parceiro.
Exato. Eu tenho que, então, mirar para quem que eu vou falar, para quem que eu quero que essa mensagem chegue e traduzo isso para eles, é isso? É exatamente isso. Por exemplo, você fala com mulher. Então, a maior parte das suas pacientes são mulheres. A comunicação para uma mulher, ela é diferente da comunicação para um homem. A comunicação para uma mulher que é mãe é diferente de uma comunicação para uma mulher que não é mãe. A comunicação para uma mulher que é mãe e que é CLT é diferente da comunicação para a mãe que é mulher e não é CLT, é empresária. E por que isso muda? Porque se comunicação é o que faz a gente gerar conexão e a conexão é o que faz gerar a venda, quando eu me comunico de um jeito que eu não me conecto, ou seja, eu estou falando com a mulher, mas que não é mãe, eu estou usando uma linguagem para falar com a mulher que não é mãe, sendo que a maioria é mãe, eu gerei uma desconexão. Então eu não vou vender para ela, porque ela vai achar que eu não estou falando com ela. E a comunicação tem que ser feita com as pessoas. Eu não jogo uma informação, eu atraio aquela pessoa para aquela informação. Então, quando a gente não entende quem é o nosso público, a gente erra na comunicação. Então muitas vezes as pessoas falam assim, é porque, caramba, minha clínica não enche, não vem ninguém. Porque às vezes você está comunicando do jeito errado, o produto é bom, a clínica é boa, bem localizada, só que você está falando A para um público que quer ouvir B. E aí não vai funcionar, não tem como funcionar. E aí quando a gente fala que tem um ruído de comunicação. Por isso que eu sempre digo, um dos pilares que eu mais gosto, que eu uso no meu método de comunicação, é a adaptabilidade. Se a gente não adapta a nossa comunicação, a gente não vai ser compreendido. Então, ora eu tenho que falar com o empresário, eu falo de um jeito. Quando eu tô falando com mães, porque eu agora tenho dado muita palestra para mãe, eu falo de outro jeito. Para o empresário, eu consigo ser um pouco mais séria, eu trago mais dados, eu trago mais fatos. Para a mãe, eu tenho que contar muito sobre a minha experiência como mãe. E aí, só que essa história da minha experiência como mãe, talvez não faz sentido quando eu falo com o público empresário, mas para o meu público de maternidade, faz muito sentido. Então, eu passo exatamente a mesma mensagem, de formas diferentes para públicos diferentes. Então, recapitulando aqui, para quem está assistindo a gente, o médico está aqui, então a gente já entendeu que, primeiro, entender para quem está falando. Sim. Né? Vou entender para quem eu estou falando, quem é o público com quem eu vou conversar. E aí, depois disso, eu tentar ver qual é a mensagem que eu vou passar e tentar fazer como se fosse um rapport, colocar em espelho para aquela pessoa que eu estou conversando, Exato. Sem medo de julgamento do meu par, não é isso? E aí, começar a romper alguns medos de começar a falar com ele. E aí que vem a questão. Porque a maioria que eu converso, que está fora desse ambiente digital ainda, tem um pavor de falar com a câmera. Ou a coisa que aí eu queria que você me explicasse o que acontece, porque a gente está falando aqui naturalmente, como a gente está conversando agora, aí eu ponho uma câmera na frente dele, vou lá. Na hora. Robotiza na hora, pede, nem pisca. E aí, o que é isso? Como é que eu faço para romper isso? Qual a estratégia para vencer isso? São várias. Dependendo do grau, eu sempre falo, vai para terapia, porque vai te ajudar um pouco mais. Fácil. Só que quando tem um grau que é mais uma vergonha, um medo, ou até um trauma leve, porque as pessoas se traumatizam durante a nossa vida, o que eu geralmente aconselho é que a primeira coisa, muita gente fala assim, é o medo do julgamento do outro. Isso existe. Mas antes disso é a falta de clareza do que vai falar. Tá. E aí você se robotiza, porque você decora um script. Você decora um texto. E o nosso cérebro, ele não vai funcionar com algo decorado. Porque ou eu presto atenção no que eu decorei para não esquecer nenhuma palavra e falar exatamente, ou eu presto atenção na minha comunicação não verbal, na minha expressão facial, no meu tom de voz, velocidade, ritmo, tom, fala. Eu presto atenção em todas essas outras coisas. Então, primeiro, decorar um texto não funciona. Tá. A segunda coisa, clareza do que você vai falar. Qual é a mensagem final que você quer passar com aquele conteúdo, por exemplo, já que a gente está falando de gravação de vídeo, de uma aula ou de algum conteúdo. Não vai passar os seus 25 anos de medicina em um vídeo de 1 minuto, não cabe. Se não cabe, eu preciso aprender a fracionar o meu pensamento. Então eu fraciono aquilo que eu sei, pega um assunto específico e coloque início, meio e fim nele. Qual é a pergunta que você tem que fazer para fazer isso? Qual é a transformação que eu quero causar nessa pessoa assim que ela escutar esse vídeo? Tá. Então eu quero que ela aprenda sobre melasma, eu quero que ela aprenda sobre emagrecimento, eu quero que ela aprenda sobre os efeitos do Mounjaro no curto prazo. Então, efeitos do Mounjaro. Tem um vídeo para falar, efeitos do Mounjaro no curto prazo. Você só vai falar disso. 3 efeitos. Aí você pode fazer um outro vídeo, ainda falando dos efeitos do Mounjaro, no longo prazo. Você pode falar outro falando sobre os efeitos colaterais que dá na hora ou nos primeiros 2 dias que você aplicou a injeção. Já foram 3 vídeos falando praticamente a mesma coisa em contextos diferentes. E que todos vão dar para ter 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, porque eu não quero passar todo o meu conhecimento sobre Mounjaro. Eu vou fragmentar o meu conhecimento de Mounjaro. E quando a gente tem essa clareza, é natural a gente ir se tranquilizando do que eu vou falar, porque eu estou falando algo que eu entendo.
para se liberar do outro problema, que é o julgamento dos outros. Aí é uma questão de autoconhecimento. E eu gosto de fazer um exercício. Quem são as pessoas que eu posso ajudar com esse conteúdo? Versus quem são as pessoas que vão me julgar com esse conteúdo. As pessoas que vão me julgar, elas vão me julgar eu fazendo ou não fazendo. As pessoas que eu vou ajudar, eu só vou ajudar se eu fizer. Então, se somos médicos, se somos da área da saúde, falamos que a gente quer transformar vidas, salvar vidas, fazer tudo isso que vocês prometem na faculdade, o tempo inteiro da vida de vocês, o que você quer focar? Em quem vai te julgar e nada vai mudar? Ou em quem você quer transformar? É exatamente isso que eu pego com eles, porque um dos pilares da mentoria, e a mentoria, esse braço educacional nasceu para isso, é dar voz aos bons. Porque o que a gente mais vê é gente que, assim, que, vamos colocar, não tem toda a bagagem técnica, ou pior até tecnicamente é muito bom, mas não se complementa com o lado humano que o médico precisa ter. Exato. Mas que fala muito bem, se posiciona muito bem, e é percebido como alguém de maior, que vale mais, tem mais procura, o consultório está mais cheio, a gente sabe que a entrega não é a mesma. E aí eu provoco eles exatamente dessa maneira. Quantas pessoas estão deixando de ser assistidas e serem cuidadas por esse conjunto que é você e só você, simplesmente você optou por se calar. Sim. E aí, eles ainda assim têm muita resistência a vir pro vídeo, porque tendem a achar que por estar falando de frente às câmeras, ou falando numa mídia social, por exemplo, ele está transformando o mercado dele em marketing, se vendendo, e eu mostro que não é isso. Mostro que é, na verdade, a comunicação é um jeito diferente de chegar no cliente. Porque senão a gente não vai chegar no cliente. Sim. E não tem como, infelizmente não existe mágica. É o que eu falo. Eu sou palestrante, eu amo palestrar, eu amo palco. E eu amo muito mais o palco do que a câmera. Se eu tiver que gravar 80 conteúdos ou dar 90 palestras, eu vou dar 90 palestras e não vou gravar nenhum conteúdo. Isso é de gosto. Sim. Não significa que é o que eu faço. Até porque dar 90 palestras é muito difícil, é humanamente impossível. Deslocamento, horário, tem o resto de uma vida acontecendo. Mas gravar 80 vídeos eu não preciso sair da minha sala. Sim. Então fica muito mais fácil. Então o digital, ele é o nosso palco, porque eu não consigo estar no palco todas as vezes que eu quero, assim como um consultório. Você não consegue atender e passar sua mensagem para todas as pessoas que você quer. Então onde é o seu próximo consultório? Pode ser a sua rede social. E aí a grande questão é, estou marketizando a profissão. Existe um mito em relação a isso, mas é que é onde nós aprendemos na faculdade. Então, na faculdade, não no meu caso, porque o meu caso foi comunicação e sempre foi assim, fale pra caramba e é isso aí. Mas nessas faculdades que são mais técnicas, né, dessas profissões muito mais técnicas, que têm essa robustez e são vistos como mais autoridade, vocês aprendem o tempo inteiro que vocês têm que fazer aquilo por amor. Sim. E que é por propósito. E que o propósito não se pode ganhar dinheiro, que não pode marketizar, que não pode vender, e a venda vira algo que, nossa, é quase um crime vender. Exato. Mas se você não vende, a sua agenda não lota e aí você não paga as suas contas. Então não tem como. Então é muito mais uma questão estrutural de como foi criada até um certo preconceito em relação à venda e à exposição. Então por que a gente pode ficar todo feliz de um médico, ele fica muito feliz porque ele foi convidado para dar uma entrevista numa emissora de televisão e não na rede social? Sim. Porque a gente tem na nossa cabeça que a rede social é algo da blogueiragem, é futilidade, é para ganhar dinheiro fácil. E hoje se quebrou isso. A rede social, hoje principalmente o Instagram, ele já não é mais o lugar da futilidade. Ele virou lugar de conteúdo. As pessoas, elas entram no Instagram para se distrair, só que agora elas só se deparam com uma cacetada de conteúdo. Então, até quem faz conteúdo de futilidades, que é o dia a dia ou qualquer coisa assim, a gente já chama de conteúdo. Sim. Ela é produtora de conteúdo. Então, virou conteúdo, virou educação. E se virou educação, a gente não precisa falar que a gente está vendendo. Sim. A gente só está educando. E essa que é a desmistificação do que é aparecer numa rede social. É tirar esse preconceito de achar que, eu estou marketizando. Muda a palavra, você não está marketizando, você está dando mais voz para a sua própria mensagem para transformar mais gente. Então isso não é marketing, isso eu estou disseminando a minha mensagem, já que vocês têm medo do marketing, que a galera tem medo do marketing. Sim. Então eu vou disseminar minha mensagem. É um canal. É um canal. É um canal disso. É um canal. E praticamente, como é que eu treino isso? Porque o que eu vejo muita gente, e você deve ver também, que grava, mas não se vê, não se assiste, não quer ver o que fez. Entendeu? Eu tenho, na minha mentoria, tem um colega que gravou esses dias 20 vídeos e não viu nenhum, porque não quero ver, exposta, não quero nem ver. Como é que eu destravo isso? Como é que eu treino isso? Treino na frente do espelho, eu gravo só pra mim, assisto até a hora que acho que tá bom. O que você daria de técnica para essa pessoa que tá travada? Tá.
É muito engraçado isso, porque, por exemplo, o Marcel, meu marido, que trabalha com isso, ele também, até pouco tempo atrás, ele gravava e não se via. Jura? Juro. E depois você vai entrevistá-lo, viu? Eu tô te expondo. E aí, ele vai falar, ele não se via, ele não gostava de se ver. Ele gravava e ficava bom. O problema é não gostar de se ver quando realmente tá ruim, mas ficava bom. E ele, não quero me ver, não vou me ver, não se assistia em nada. O que acontece? Quando a gente se assiste, tem duas coisas. A primeira é que a gente coloca a régua lá em cima, né? Então, assim, você vê o vídeo de todo mundo que você é fã com zero régua de julgamento. Tudo é lindo. Sim. Nossa, muito legal o que ele fez. Caramba, que ideia incrível. Nossa, que vídeo legal. Às vezes tá uma porcaria, o cara tá comunicando mal, mas só porque você é fã dele, não, é incrível, incrível. Aí quando é o seu, você bota a régua lá em cima. Aí você começa a se assistir, aí você começa a ver um monte de defeito. Meu olho é maior que o outro, meu sorriso tá esquisito, minha voz é feia, minha voz é muito fina ou é muito grossa, aqui minha voz falhou, aqui eu respirei errado, meu cabelo tava esquisito, minha maquiagem não tava boa. Você começa a colocar um monte de defeito. Mas por quê? Quando a gente fala, a gente escuta uma voz que não é a voz que os outros escutam. Então. A nossa voz sai, e o que eu tô escutando nesse momento é diferente do que você tá escutando. Quando eu vou me escutar, eu escuto uma outra voz, que eu não conheço. Aí eu falo, nossa, minha voz é muito estranha, nossa, minha voz é horrível. Não é estranha, às vezes até é horrível, mas brincadeira. Às vezes ela não é estranha, é que ela é estranha pra você, porque você não está acostumado a ouvir aquela voz. Tá. Quando você ouve a voz que os outros ouvem sua, você causa estranheza. É a mesma coisa pra imagem. Ninguém fala se olhando no espelho. Então a gente não sabe como é que é a nossa expressão facial, eu não sei se meu olho tá mais aberto ou mais fechado, se minha boca ficou torta, se eu respirei errado, como é que tá meu cabelo, eu não sei porque eu não tô vendo, você tá me vendo. Sim. Eu tô te vendo, mas eu não tô me vendo. Aí na hora que eu vou ver o vídeo, aí eu também descubro uma outra pessoa. Porque eu me olho no espelho quando eu penteio o meu cabelo, quando eu vou me maquiar. E eu não tô falando. Eu não fico penteando o cabelo. Porque hoje nós vamos falar sobre comunicação. E a comunicação, eu não faço isso. Eu me olho 5 minutos, penteei, acabou. Eu vou embora. Então, de novo, eu vejo uma pessoa estranha. E aí eu começo a pegar defeitos. Por quê? O medo do julgamento, a vergonha, eu quero parecer o melhor possível, eu quero me sentir bem com aquilo. Para destravar, só tem um jeito. Se conheça. Vocês só vão se destravar se vocês se assistirem. Porque aí vocês vão entender, olha, aqui sempre eu falo essa palavra esquisito. Nossa, essa palavra enrola a minha língua. Caramba, aqui eu franzi a sobrancelha como se eu estivesse bravo, mas eu não estava bravo dando essa informação, é porque eu já peguei esse tique. Aí tem gente que tem o tique de levantar a sobrancelha, tem gente que tem o tique de fazer isso aqui, tem gente que tem o tique que fica o tempo inteiro no vídeo mexendo no cabelo. E aí você vai começar a identificar. Só que você só identifica e só muda se você se assiste. Então não tem problema se assistir. Assim como também não tem problema fazer o vídeo e postar. Vai ter uma hora que você vai se acostumar. E aí na hora que você se acostuma, você começa a destravar. E aí a hora que você acostuma, destrava e começa a ter resultado, aí fica lindo. Porque aí você acha aquilo legal. Porque o problema também é fazer e não ter nenhum resultado. Isso frustra. Sim. Aí você coloca a culpa no cosmos, né? Aí tudo vira culpado. Exato. E aí você fala, ótimo, não vou mais gravar. E aí você trava de novo. Então para destravar, é isso daí, tem que fazer. E se eu quiser aprender a falar, aprender a me comunicar, como você me ensinou, me mentorou, qual dos 2 clubes que eu vou, como é que eu faço para ter acesso ao seu conhecimento? Para ter acesso ao meu conhecimento, olha, para palestrante, para você ser uma autoridade, é o que a gente chama, né? Então, assim, para trabalhar o Founder-led Growth, onde a gente trabalha essa parte de palestra, escrever livro em coautoria, se ver mesmo como o dono da tua empresa, o front da tua empresa, aí é na Tríade Club, que é o programa de 1 ano que a gente tem, onde eu ensino justamente isso, toda essa parte de palestra, constrói a palestra, faz o treinamento de oratória e a parte toda de evento, um evento como canal de aquisição e você sendo à frente do evento. Então você palestra, você promove o evento, você faz novas relações, você consegue mais acesso e aí você vira uma potência, uma marca mais potente. E para quem quer mais acesso, mais um ambiente de negócios, e lá também tem aula de comunicação, mas não é o foco principal, aí é no SDW Club, que ali a gente vende mais ambiência, e na Tríade a gente vende mais a pessoa mesmo, né, a marca pessoal, o desenvolvimento de uma marca pessoal, desde a comunicação até o marketing, funil de vendas, canal de aquisição, por meio de eventos também. Porque a gente está falando de empresários e médicos, a função da Go Doctor é que você se enxergue como um empresário da medicina e assuma essa função, as rédeas da sua empresa e da sua vida. A gente está falando muito de comunicação para o público final. Sim. Mas tem a comunicação com o meu colaborador, tem a comunicação da minha equipe, do propósito, para a gente tem também que ser capaz de vender essa ideia para eles, não é isso? Lógico, e eles são os nossos primeiros clientes. Se a equipe não acredita em você, quem vai acreditar? Porque quem atende o telefone não é você, é alguém da tua equipe. Exato. Então, eles são os primeiros a te vender. Então, existe uma comunicação do líder.
E principalmente nos médicos, né, essas pessoas que são o front, que tem uma equipe, mas que vocês são a estrela principal, vocês são líderes de equipe. E aí vocês têm que passar tudo o que acontece para essa equipe também vender vocês, porque eles são o front. Quem abre a porta da clínica não é o médico. Sim. É ali a recepcionista, é uma secretária, então é alguém da equipe. Aí tem as auxiliares, que são quem vão ficar ali com aquele paciente, que vai cuidar daquele paciente. Se eles não tiverem uma comunicação alinhada, eles ferram todo o trabalho. Porque não adiantou nada, você fez todo um trabalho, aí chega na tua clínica, ninguém entende nada do que é falado, é atendimento marcado errado, é uma confusão de agenda, confusão na hora que entra, ninguém sabe para onde o paciente vai. Aí vira uma bagunça interna, aí não adiantou nada. Na rede social tá aquela comunicação incrível e dentro da tua clínica não. Então essa comunicação também precisa ser alinhada. Porque a gente se perde no branding, né? Eles são incapazes de começar a defender o conceito do que a clínica é o propósito dela, né? Exatamente. E a gente vê que isso, eu já vejo mentorados também, e às vezes colegas médicos que a gente conversa, entrevista, falando que tem esse problema, porque nas redes sociais tem um padrão, tem um jeito de falar, e às vezes na consulta ele é diferente. Exato. É outra persona. A paciente chega e fala assim, mas não estou entendendo, quem eu vi lá não é que eu estou vendo aqui. Isso é o quê? É um mega de um ruído de comunicação e isso é risco da ruína, sabia? Tá. É a mesma coisa, por exemplo, eu passo na loja de shopping e vejo uma calça linda. Nossa, que calça linda! Agora eu vou entrar na loja para comprar a calça. Cara, gostei da calça. Eu entro na loja, só vem de vestido. O que me dá? Frustração, enganação. Nossa, eu vou falar para as outras pessoas não irem lá, porque eles me enganaram, porque na vitrine tem uma calça, eu entro lá, não, mas aqui é uma loja de vestido, eu só coloquei a calça para te atrair. Eu vou me sentir uma trouxa. É a mesma coisa que acontece. Quando na rede social, que é onde o nosso primeiro cartão de visitas hoje, então é onde a gente vai conhecer o trabalho daquele profissional, é super legal e eu chego na clínica e não é nada daquilo. Ou aquele médico que é estrela a nível de mal falar com o paciente, não olha no olho do paciente, Sim. não consegue explicar o que o paciente tem, ou não tem paciência para responder todas as dúvidas, e você vê que o médico ali tá com pressa, porque já quer atender o próximo. E aí você vê na rede social e fala assim, caramba, mas ele era tão legal. Aí gera uma frustração. E essa frustração faz com que o paciente não continue com você, porque ele não reconheceu aquela pessoa, ele se conectou com uma. E quando ele chegou, não era essa pessoa. Então é como se aquela pessoa não existisse. Gera frustração e ela vai embora. Então a comunicação e a forma como a gente aborda na rede social, ou numa palestra, ou para o público aberto, tem que ser o mesmo para dentro da clínica. Porque senão gera essa frustração. E essa frustração tem um grande problema. Médico, principalmente, ele é muito por indicação. Sim. Você pode ter o melhor marketing, mas se você não tem pessoas falando bem do seu trabalho, a gente está falando sobre saúde, é diferente de eu comprar uma lâmpada. Uma lâmpada é uma lâmpada. Agora, sobre a minha saúde, eu não vou colocar na mão de qualquer um. Então, o que vai acontecer? Alguém vai me indicar. Ah, eu quero fazer cirurgia plástica. Ah, eu conheço o Dr. Antônio Mello. Nossa, ele é incrível. O que eu vou fazer? Olhar o Instagram dele. Caramba, realmente gostei do conteúdo do doutor. Caramba, ele fala de um jeito legal, né? Nossa, aqui ele falou sobre um caso que ele atendeu exatamente o que eu estava sentindo. Meu peito é um maior que o outro, então eu tô com flacidez, tal. Ele resolve isso. Poxa, que legal, adorei. Vou lá. Então a gente já passou por 2 etapas. A indicação e aí a confirmação. Porque Sim. eu vou confirmar. Então eu vim porque eu fui indicada, confirmei. Quando eu entro aqui, você não me trata daquele jeito ou você não resolve o meu problema, vou ficar muito frustrada. Eu não vou levar sua mensagem pra frente. O que eu vou fazer aqui? Eu quebro o ciclo. Se alguém falar assim, Lara, eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu vou falar, não sei, eu não conheço ninguém, mas não vai no Dr. Antônio. Fui lá, até fui indicada, gostei da rede social, mas cheguei lá, não foi legal. Então, se a gente trabalha com indicação e a validação vem na rede social e a confirmação dentro da clínica, tudo precisa ser a mesma comunicação. Conversar. Porque tudo se conversa. Sim, perfeito. Deixa eu pegar, traduzir, recapitular aqui para o pessoal que está vendo a gente. A questão, então, da importância de se comunicar, né, dessa clareza, não ter essa esquizofrenia entre uma pessoa num lugar e outra pessoa no outro, isso. A comunicação com a equipe para conseguir vender o nosso propósito, o nosso branding, por que a gente é o que a gente faz e todo mundo vibrar isso tudo junto. A questão de saber romper isso, se assistir e se examinar e ver para onde vai. E nesse caminho eu quero entender agora, então, vamos esquecer que a gente está falando agora para o iniciante. Tá. Um iniciado agora, né? Porque na comunicação a gente vai ter o conteúdo, vai ter a voz, corpo, sim, posicionamento, presença. O que você acha que falta, que você olha hoje numa internet, mesmo de médicos que se comunicam bem, que está faltando? Um olhar deveria estar aonde? Para melhorar ainda mais essa identificação do público com quem está falando com ele.
Hoje o que eu sinto falta, até como consumidora, porque eu consumo muito conteúdo de saúde, porque eu gosto, eu sinto muita falta de trazer uma coisa um pouco mais personalizada. Mas como personalizado, eu estou falando generalizando, porque são várias pessoas, trazendo casos com histórias, e não só o fato isolado. Então eu gosto, e a gente tem visto uma tendência em vários nichos, aí não só médico, a história, ela envolve cada vez mais. Então quando a gente só joga o fato isolado, é só um fato isolado. É bom, é um conhecimento. Ok, ganhei esse conhecimento. Agora, quando esse conhecimento vem envolvido de uma boa história, eu fico muito mais presa, e aí eu saio contando isso. Porque é uma história que ou que me chocou, ou que chamou minha atenção, ou que me deixou feliz. Então essa história, envolver o caso que vocês falam, a informação, numa história, numa curiosidade, e principalmente assim, num efeito que pode acontecer e que pode acontecer comigo, eu acredito que é ali que hoje eu sinto falta. Sinto falta de muitos médicos fazendo isso. Então eu sigo muito o pediatra, porque eu tenho 2 bebês em casa. Sim. Então, e cada um bebê é uma forma diferente, é uma loucura. Tudo que eu achei que a Maria Luísa ia ser igual ao Miguel é totalmente diferente. Então... E vai ser assim, tá? Vai ser assim. A minha tá com 11, a outra com 9... E também são seres humanos completamente diferentes. Totalmente, e é uma loucura. E aí, por exemplo, agora a Maria Luísa tá passando por uma fase que o Miguel já passou. Na minha cabeça, ia ser igual. E eu não precisaria mais seguir aqueles pediatras de bebezinho. Voltei essa semana a seguir todos, porque eu me perdi na informação, porque eu não sei. E aí eu sigo muito pediatra que só fala assim, se o seu bebê faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, faça tal coisa, tal coisa, tal coisa. Cara, é só uma informação isso jogada. Agora, me conta numa situação que o bebê vai fazer aquilo. Sim. Me conta o porquê que o bebê faz aquilo. Me conta o que acontece com o bebê e o que acontece com a mãe. Como que a mãe tem que agir? Porque eu vejo muito sobre o que o bebê tem que fazer, mas e a mãe? A mãe faz o quê? E o pai? Onde o pai tem que estar nessa hora? Então agora a Maria Luísa, ela se joga no chão. Mas ela tem 1 ano e 2 meses, ela não sabe nem falar, mas ela já aprendeu a se jogar no chão. E aí essa semana eu fui ver e falei assim, cara, por que minha filha... O que aconteceu nesse ser humano que atualizou um chip e aí ela se joga no chão? E eu fui buscar nos perfis que eu já seguia e eu não encontrei. Então tem muita gente falando sobre a birra dos 2 anos, sobre a fase do não sei o que, mas não coloca num contexto. E aí a falta de contexto faz a gente não saber se aquela informação é pra gente ou não. Perfeito. Quando coloca num contexto e numa história, eu me identifico na hora. E aí fica muito mais fácil também eu gerar essa comunicação. Perfeito. É a conexão inicial, é isso. Conexão inicial. É igual na palestra, que você coloca primeiro a gente envolver, de certa forma, emocionalmente o público para ganhar aquele público e aí passar a informação que precisa ser passada dessa maneira prática, colocada no dia a dia. Exatamente. Coloca num contexto de história. Isso conecta muito mais. Tá, perfeito. E para palco? Tu pode fazer essa pergunta desde Lisboa. Eu vi que uma hora você subiu lá e se emocionou. Sim. Se emocionou de verdade ali com o tamanho do evento, que foi lindo. Grande, resposta gigante do público de Portugal mesmo, não eram só brasileiros que estavam ali. Sim. Eu vi que você se emocionou. Como é que eu faço para ter esse jogo de cintura? Porque tem um script, você treinou, você sabia o que você ia falar. Sim. E de repente você se pegou emocionada no palco. E agora? Aproveito o fato novo, disfarço, conecto. Como é que você joga com isso? Você que tem 15 anos de experiência fazendo isso. Ou mais, né? É uma situação complicada, mas é um complicado bom. Por quê? Quando a emoção ela é genuína, como foi o meu caso e de vários palestrantes que acabam se emocionando, e isso acontece, a emoção genuína ela não tem que ser escondida. Então muita gente acha que tem que subir no palco e esconder a emoção. E isso não precisa esconder, portanto que ele seja genuíno. Por quê? Essa emoção, ela divulga ali uma vulnerabilidade. Toda vulnerabilidade conecta. Não é que as pessoas são com dó, mas elas também são vulneráveis. E aí ela começa a te ver como uma pessoa acessível, como um ser humano normal. Hoje a gente vive uma era onde muita gente passou um tempo tentando esconder, como se tudo fosse perfeito, o mundo da internet é perfeito, ninguém sofre, empreender é muito legal, todo mundo fica milionário assim. Cara, isso não é verdade. Sim. Isso é mentira. Então quando as pessoas se emocionam de verdade, ficam surpresas de verdade, acaba conectando com o público. Então, quando eu me emociono lá no palco, porque o que aconteceu? Eu subi no palco, eu estava esperando uma resposta e recebi outra. Eu subi num palco muito lotado no começo do evento e eu achei que não estaria tão lotado. Então já foi a minha primeira surpresa, mas até ali eu segurei. Aí depois eu achei que teriam muito mais brasileiros do que portugueses, porque o público português desconfia, porque uma série de coisas. E quando eu faço a pergunta, quem aqui é português? E 60% da sala levanta a mão,
eu volto a lembrar tudo que me falaram desde o tempo que eu morei lá. Que ninguém confia em brasileiro, que eu ia ser mais uma brasileira que ia chegar lá e não ia dar em nada, que o português não ia confiar em mim, que o meu evento era uma loucura, que eu e o Marcelo, a gente estava completamente louco de fazer isso, que a gente era desacreditado. E aí, quando eu olho a sala lotada e a maioria português, não tem como você não passar um filme na tua cabeça de tipo, cara, eu venci, as pessoas acreditaram sim em mim, confiaram em mim. E confiaram no público que eu trouxe, porque eu que levei os palestrantes para lá, então era responsabilidade minha também, elas poderiam não ir, porque elas não conheciam tantos palestrantes assim. E elas foram. E ali na hora eu me surpreendo. E quando a minha reação, por isso que eu falo tanto da importância da comunicação imagética, então toda a tua imagem, a comunicação verbal e não verbal e a expressão facial. Quando a minha expressão facial, ela é congruente com o que eu falo, que eu faço assim, ó, nossa, tudo isso é português? E começo a chorar, é porque foi muito espontâneo. Sim. A minha espontaneidade gerou a conexão. E o que aconteceu? Como eu mostrei a vulnerabilidade naquele momento, eu quebrei uma possível barreira que existe e é natural entre palco e plateia. Tá. Então eu deixei todo mundo no mesmo nível e qualquer palestrante que subisse ali depois de mim estava com o público com o coração aberto, porque a dona do evento chorou. E a dona do evento chorou genuinamente e agradeceu aquele público por ter ido até lá e confiado nela, no marido dela e em todos os palestrantes que ela estava levando para lá. Então, a vulnerabilidade, ela existe, gente. Ela não precisa ficar escondida. Todo mundo chora. Sim. Todo mundo se emociona, todo mundo se assusta, todo mundo tem raiva. Só que pouca gente mostra. Aí quem mostra de forma genuína ganha o público. Então não tem problema no palco chorar. Só que precisa ter um controle emocional. Eu não posso começar a chorar e não parar nunca mais. Sim. E virar uma lamúria e, ai meu Deus, e aí eu perder toda a estribeira e não conseguir continuar. Então assim, emocionou, respira fundo e continua a sua palestra. E aí desse jeito você vai se acostumando com o choro. Eu não choro em toda palestra, muito pelo contrário, até porque até pouco tempo atrás eu tinha muita dificuldade de chorar, precisei de terapia para chorar. Então assim, aí eu falei, então eu tinha dificuldade de chorar. E aí agora eu choro com muito mais facilidade, mas eu deixo o choro vir e eu sei segurar na hora, que é só foco. Tira o foco da emoção. Emociona, ok, respira, tira o foco da emoção e lembra, cara, agora o próximo slide não dá pra chorar, é sobre uma técnica. Vai pra técnica e aí fica muito mais fácil você segurar essa emoção. Se tivesse que fazer uma hierarquia, você falou, né, da imagem, da expressão corporal, facial, o conteúdo que está sendo falado, a emoção na voz, o storytelling que a gente está fazendo, uma hierarquia do que vem primeiro. Se eu vou ter que começar primeiro, então tá, vou ter que focar no que eu estou fazendo, para casa, vou assistir meus vídeos. Tá. Foco no que primeiro? Conteúdo, talvez. Conteúdo para que a comunicação chegue lá. Exatamente, porque se você não tem um conteúdo bom, uma história legal, uma narrativa atraente, não adianta nada ter técnica. Tá. Técnica de como comunicar aquilo, porque a mensagem foi rasa, a mensagem foi ruim, foi confusa. Então a primeira coisa é conteúdo. A segunda coisa, eu venho para o tom de voz. Tom barra volume barra ritmo. Explica melhor isso. Por quê? Quando a gente vem com conteúdo técnico, então assim, vou explicar agora como que você tem que construir uma boa narrativa. Se eu falo assim, para você construir uma boa narrativa, você precisa agora conseguir pensar primeiro como é a sua história. E aí nessa história você tem que pegar os 3 pontos principais dela. Onde foi o começo, onde é o meio, onde é o final. Cara, que chato. Sim. O conteúdo tá super bom, mas a voz tá muito chata. O ritmo tá muito lento, o volume tá muito baixo e eu estou falando muito para dentro. Então eu tenho que falar para fora. E como é que eu faço isso? Eu mudo o tom. Fala um pouco mais alto. Coloca um ritmo médio, nem muito rápido, senão ninguém vai te entender, e nem muito lento, porque senão as pessoas vão ficar com preguiça de chegar no final do seu conteúdo. Vem pro ritmo médio, o ritmo que você conversa com as pessoas. E vem com esse volume médio também, porque se você fala muito alto, estoura. Se você fala muito baixo, fica muito ruim. Sim. Então a gente precisa ter... O médio é o que funciona. Só que eu tenho que ser médio o vídeo inteiro ou a palestra inteira? De jeito nenhum. Porque senão as pessoas acostumam com aquele ritmo. E se ela acostuma com aquele ritmo, dá sono. Uhum. Então, de vez em quando, acelera. De vez em quando, aumenta o tom. Quando você quer dar ênfase, você faz pausas. Fala as palavras e pausa. E aí volta. E aí volta para um ritmo acelerado. Aí, desse jeito, você está fazendo isso aqui no cérebro daquelas pessoas e elas estão prestando mais atenção. Porque você prende. Porque você não fica só no ritmo médio. A mesma coisa com o volume. Às vezes você vai falar mais alto, horas você fala um pouco mais baixo, e depois você volta para o médio para chamar atenção. Então, a história, né, o conteúdo,
a voz e a expressão facial e corporal. Nada de ficar prendendo a mão. Então, assim, a minha mão não se mexe, nada funciona aqui, meus membros ficam todos travados, e nada também de ficar com uma expressão facial apática. Então, assim, eu tô muito feliz hoje, ou eu tô com muita raiva hoje. Pô, não deu nem pra entender, você tá feliz ou você tá com raiva? Como é que você tá? Sim. Usa o músculo da face, faz botox, mas espera aí, deixa o negócio se mexer, porque precisa se mexer pra gente dar o tom da comunicação certo. Tá. E você acha, assim, dos profissionais que você tem lá nos seus clubes, que médico e advogado, as duas que você citou mais, tem alguém que você tem que segurar? Porque a gente está falando de quem a gente tem que destravar. E o que são os excessos na comunicação? É o extrovertido. É o que... Tem extrovertido que perde a linha. Ou que quer colocar muito humor onde não precisa, ou que quer colocar, aquela pessoa que ela é mais afobada, então ela fala muito rápido, ou ela quer passar todo o conteúdo de uma vez só, e acha que o mundo é só dela e que a opinião que vale é só dela. Esse aí tem que dar uma segurada. Porque são pessoas que inibem as outras. Então, o cara que tá travado, quando tá do lado de uma pessoa dessa, ou ela vai te destravar, mas o mais provável é que ela te deixe ainda mais travado. Porque começa assim, eu nunca vou ser que nem ele. Eu não consigo fazer desse jeito. Eu sou tímido. Só que é o que eu sempre falo, na comunicação não existe nem sentença nem garantia. Ser tímido e ser um pouco mais travado para comunicar não é uma sentença que você nunca vai ser um bom comunicador. E ser extrovertido não é uma garantia que você é um bom comunicador. Porque o extrovertido muitas vezes passa do ponto. Entendi. Ou é simpático demais, ou fala demais, ou vira prolixo, que quer dar tanta informação que não chega em lugar nenhum. Ou que dá essas informações pela metade. Fala, é o famoso falou e não disse nada. Então tem muita gente que vem pra isso e aí você tem que dar uma segurada e falar, não, usa estratégia, usa técnica. E a técnica funciona para esses dois perfis. Então não tem nem sentença e nem garantia. O que tem é técnica e sempre ajustando para o seu estilo e para a sua forma de comportamento e comunicação. Isso pra mim é o primordial. E aí é mais fácil de conseguir segurar essa galera que é muito, e aí fica over e acaba se queimando porque falou demais. Perfeito. E assim, a gente vê que, a gente fala muito de Instagram, mas tem outras mídias como o YouTube, essas coisas onde você vai se expor, palestras, outros lugares que você está se colocando assim. O que você acha assim que você, como especialista dessa área, enxerga que algo vai mudar para cá? Talvez a pessoa vai ter que, o jeito de se expor, como vai conversar, vai interagir menos, ou a base da comunicação é a mesma, não interessa o palco que eu tô? A base da comunicação é a mesma, não interessa o palco que eu tô, mas o que a gente precisa entender é que a forma, ela pode ser diferente. Então, no YouTube, a gente tem um comportamento de consumo diferente do Instagram, diferente de uma palestra. Tá. No YouTube, o meu comportamento de consumo é mais pro aprendizado mesmo. Então, eu vou para uma aula que tem mais teoria, que tem tudo isso. No Instagram, o meu tempo de consumo é mais curto, então ele é um flash. Na palestra, eu tenho mais tempo de conexão das pessoas. No Instagram, o conteúdo chega pra mim e às vezes eu não quero aquele conteúdo. Eu tô rolando lá meu feed e vem um conteúdo teu. Mas eu não tava vendo aquilo, eu tava procurando um meme. E aí vem um conteúdo de um médico, ou de uma venda, ou de alguma coisa. E aí eu passo. O YouTube, a maioria das vezes, eu tenho interesse por consumir aquilo. Então eu busco aquele conteúdo. Na palestra, eu só vou assistir se eu quiser. Entendi. Então eu adoro palestra por causa disso, porque as pessoas estão ali, elas estão ali porque elas escolheram me ver. E aí eu uso os meus 3 primeiros minutos para me conectar muito com aquelas pessoas e fazer com que elas fiquem no resto dos meus 27 ou 47 minutos, dependendo de quanto tempo vai ter a sua palestra, de 30 minutos, palestra de 40, palestra de 1 hora. Então eu uso o começo para eu mostrar para ela que sim, ela precisa ficar lá. E aí se a palestra é boa, ela não pega o celular. Ela não faz outra coisa, ela fica lá atenta, porque ela escolheu ficar ali. E ela não tem tanta distração. O celular eu tenho muita distração. É a mensagem do WhatsApp que chega, é o filho que liga, é o próximo vídeo que é mais legal, é o story que mudou sozinho, tipo, nem terminei de ver, ele já mudou. Então, a distração é o tempo inteiro. Na palestra, não. Eu escolhi te ouvir. Então, por isso que se eu tivesse que escolher, apesar da base ser a mesma, eu sempre vou escolher a palestra e o palco, porque ali é onde as pessoas realmente escolhem te ouvir e que você tem mais tempo com a atenção totalmente focada em você para convencê-las de que você é a melhor pessoa naquele assunto. E indo por aí por questão de atenção,
qual a técnica que você usa para segurar a atenção? Logo no começo você mostra para onde a gente vai, é uma promessa do que vai ser entregue, volta no meio do caminho. Como é que você distribui o conteúdo que você quer passar? Como é que tem uma lógica nisso? Tem. A primeira parte eu sempre uso, e eu brinco, é como se fosse uma fofoca. E aí eu começo a palestra assim, mas deixa eu te contar o porquê que eu tô aqui. Fofoca. Então as pessoas gostam de fofoca, então elas querem saber. E o porquê eu tô aqui é onde eu vou mostrar a conexão. Aí eu começo a mostrar a minha autoridade e gerar conexão com ela. Então eu começo a contar a minha história do meu âmbito profissional, que é o que justamente vai justificar por que sou eu que estou naquele palco falando daquele assunto. Aí eu começo a falar, às vezes eu coloco o gatilho de daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, e aí a pessoa fica aqui. Mas aí eu começo a mostrar método. Toda a parte metodológica que eu coloco dentro de uma palestra, que é a parte que a gente vai ensinar algo, eu sempre coloco de uma forma que todos os exemplos eu faço de um jeito que a pessoa se identifique com ele. Então, se eu vou falar de perder o medo da câmera, eu vou falar assim, quem aqui não gosta de gravar vídeo? As pessoas levantam a mão. Aí eu já logo faço uma brincadeira, porque eu tenho muito na minha característica o humor. Eu gosto do humor, mas eu sei usar e eu sei dosar. Então eu gosto de fazer brincadeiras no meio das minhas palestras. Por quê? Eu venho muito técnica, eu venho com conteúdo profundo. Se eu não tenho um alívio cômico, eu não tenho um momento de descompressão, a palestra fica extremamente cansativa e chata. E aí ela dispersa e as pessoas vão embora. Para eu gerar todas essas conexões, eu vou quebrando. No módulo que eu coloco de educação, que eu vou ensinar algo, então eu contei a minha história para conectar, agora eu vou ensinar algo, não pode ser maçante. A palestra ela é como se fosse um trailer. Tá. Ela não é o filme inteiro. Então eu ensino algumas coisas só para a pessoa lembrar de mim no dia seguinte, que ela vai colocar em prática o que eu ensinei e ela vai saber que vai dar certo e ela vai lembrar que fui eu que falei. E aí no final eu começo a trazer cases da minha vida que gera conexão com ela e que motive ela a fazer alguma coisa. Fazer o quê? Ou comprar de mim, ou entender, ou levá-la para uma reflexão interna de tipo, caramba, a Lara falou aquilo e puta, faz muito sentido para mim. Ou então levá-la a ter algum tipo de ação para a própria vida. Então, vou colocar em prática aquela coisa. Desse jeito eu tenho um blocão, de um momento que ela quis saber uma fofoca, aí ela ficou muito interessada porque ela quis aprender alguma coisa comigo e depois eu falei pra ela, vai lá e faz que você consegue. Então dificilmente ela perde a atenção de mim. E aí tem todas as outras técnicas que aí envolve a fala, que eu falei, um momento eu vou falar mais alto, um momento eu vou falar mais rápido, um momento eu vou abaixar, pode ser um momento que eu vou dar um grito. E aí eu vou usando os outros gatilhos e as outras técnicas para prender a atenção com a técnica de comunicação. Lara, faz sentido falar que eu posso trazer tudo isso que você falou, que é uma palestra que é muito mais robusta, para um microcosmo que é a mesma mensagem, talvez, de um Reels, de 1 minuto? Sim. Hook, exatamente. Conexão, atenção, exatamente. CTA no final. CTA no final. E esse CTA não precisa ser venda. Porque as pessoas elas têm mania de fazer o CTA o tempo inteiro para vender. Sim. Aí o conteúdo estava super legal, mas no final ele quis vender para mim. Sim. Já estragou tudo. Não faz um CTA de vendas. Faz um CTA para alguma ação. Quer fazer de curtir, de compartilhar? Legal, mas por que você não põe um CTA sobre uma reflexão? Por exemplo, e você já pensou sobre isso? Quantas vezes você já fez isso que eu falei? Ou faz isso e me conta como foi o resultado. Pode ser que a pessoa não volte para contar, mas pode ser que ela volte. Se ela volte, ela vai voltar no direct. Sim. E se ela volta no direct, ela abriu um canal de comunicação. Aí, meu amor, faz o seu trabalho. Entendeu? Porque aí fica muito mais fácil. Agora, se todo o conteúdo, no final, tem um CTA de vendas, você vira uma vitrine de loja. Exato. Ficou chato. Eu não vou ficar te acompanhando. Mas se alguns conteúdos tiver, o CTA de vendas é válido. Mas se tiverem reflexões, é uma ação para refletir. Uma ação para executar. E aí você está o tempo inteiro me motivando. Então eu vou me nutrindo de força e coragem para fazer o que você tem falado. Aí eu acredito que fica mais fácil ainda. Perfeito. Bem, obrigado. De coração, obrigado. Vocês vieram lá de Alphaville para cá, para estar aqui comigo. As crianças estão em casa. Então. Obrigado demais. Foi muito especial. Obrigada. Porque o que a gente vê muito com os médicos que estão nos vendo aqui, e eu tenho certeza que a gente falou com muitos deles hoje, é isso. Está engessado, tá frio, tá precisando, começa por onde, qual é o detalhe que eu tenho que pegar? Eu acho que foi uma aula. Obrigado. Bom, eu fico muito feliz. E assim, entender que vocês já têm uma rotina muito pesada. Ser médico, ser da área da saúde, é uma responsabilidade que vocês têm muito grande. Não é que eu não tenho responsabilidade no meu trabalho, mas vocês cuidam da minha vida. Se vocês errarem, eu morro. Exato. Se eu errar, você não morre. No máximo, passa uma vergonha, aí tá tudo certo. Sim. A gente cura o trauma depois.
Mas, poxa, já é tão pesada a rotina de vocês, por que deixar a comunicação pesada também? Deixa mais leve, deixa mais legal, porque aí fica mais legal para vocês também. Vocês, não ele, porque ele já tá muito bom mesmo, mas todos vocês estão assistindo a gente. E obrigada pelo convite, estou muito feliz. Eu que agradeço. Bom, pessoal, foi isso. Go Doctor de hoje, Go Doctor Podcast. Os contatos dela vão estar aqui embaixo, como você acessa ela, os clubes dela, vão saber sobre o SDW, uma série de coisas aqui. Mas a ideia é essa, te trazer informação, conversar com você, para que você tenha acesso a uma mulher com todo esse conteúdo, é aqui, conversando com a gente. Ela trouxe tudo aqui que se você colocar na prática amanhã, eu tenho certeza que o seu jogo começa a mudar, ok? Toda terça-feira a gente está por aqui, eu sei que mudou um pouco do seu jogo, compartilha, manda esse vídeo para alguém, ajuda essa informação, esse ensinamento todo que ela trouxe aqui, se divulgar para que outros médicos possam beber dessa fonte também, tá certo? Toda terça-feira, o Doctor Podcast, até o próximo episódio.